Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos o verbo implicar e os seus vários sentidos conforme o emprego da preposição. E veremos aqui implicar sem a preposição, implicar com e, por fim, implicar em. Qual os vários sentidos conforme o uso ou não da preposição? É o que nós veremos agora. Então, há três possibilidades. O verbo implicar pode ter vários sentidos. Aqui trabalharemos com os três principais sentidos, os sentidos mais usuais. Primeiramente, o verbo implicar sem preposição. Como no exemplo, o jogo ruim implicou a demissão do técnico. Lembrando que esse a que aparece aqui antes da demissão não é uma preposição, é um artigo. Veja que aqui também, no exemplo de baixo, a falta de pagamento implica cancelamento. Então, é o verbo implicar sem a preposição. Quando faço uso dessa maneira, qual é o sentido do verbo? Tem o sentido ter como consequência, acarretar, provocar uma situação. Então, o verbo implicar sem a preposição significa basicamente provocar uma situação. O jogo ruim implicou a demissão do técnico, ou o jogo ruim provocou a demissão do técnico. A falta de pagamento implica cancelamento da matrícula, ou a falta de pagamento provoca cancelamento da matrícula. Então, sem a preposição, com esse sentido. Na segunda opção, nós temos o verbo implicar sendo usado com a preposição com. E, nesse caso, ele passa a ter o sentido de incomodar-se ou irritar-se com algo ou alguém, como nos exemplos. Ele implica com tudo, ou ele se irrita com tudo, ou ele se incomoda com tudo. O patrão implicou com o empregado. O patrão se incomoda ou se incomodou com o empregado, se irrita com o empregado. Então, com o uso da preposição com, o verbo implicar passa a ter esse sentido, incomodar-se, irritar-se. E, por fim, o verbo implicar com a preposição em significa envolver-se, envolver alguém em algo, como nos exemplos. Implicou o irmão no crime, ou, em outras palavras, envolveu o irmão no crime. Veja que aqui há uma contração, o em mais o artigo definido o, ficando no. O gerente implicou-se em desvio de conduta, ou o gerente se envolveu em desvio de conduta. Então, com a preposição em, o verbo implicar passa a ter esse sentido de envolver-se, ou envolver alguém em algo. Resumindo, então, o verbo implicar pode ter, basicamente, apesar de várias conotações, várias acepções, basicamente ele possui três sentidos conforme a preposição utilizada ou sem a preposição. No primeiro caso, implicar sem preposição significa provocar. O jogo ruim provocou a demissão, implicou. O verbo implicar com significa irritar-se, ele implica com tudo, ele se irrita com tudo, ou ainda com a preposição em envolver-se, envolver, implicou o irmão no crime, envolveu o irmão no crime. Então, essas são as possibilidades, basicamente, de sentido do emprego do verbo implicar com ou sem preposição. É isso, pessoal. E bons estudos.